Hey guys, how you doing? This is Mr. Evan, aqui Mr. Evandro falando, and today we're talking about, hoje nós vamos falar sobre specific events, eventos específicos no passado, coisas que já aconteceram. As you guys can notice here in the picture, como vocês podem olhar aqui na figura, é como se fosse um retrovisor do carro, né? Alguém está olhando para trás e provavelmente lembrando ou falando do passado, ok? So in this case, we are going to talk about, in English, para quem gosta de nomenclaturas ou para quem aprende assim na escola, tá, de repente na época escolar, a gente chama de past simple ou de simple past. Right, guys? Então, são os eventos específicos no passado. But first, before we start, antes de a gente começar, lembra de dar aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino das notificações e curta essa publicação e veja muitas outras aí que temos no nosso channel, ok? Guys, here, aqui nós temos os eventos específicos Part 1. Por quê? Porque a gente daqui a pouco vai ter a Part 2. Para falarmos de eventos específicos e já encerrados no passado, nós trocamos a forma verbal para o Simple Past. Como assim, mister? Você tem um verbo lá, e você quer falar esse verbo no passado, você vai acrescentar duas letrinhas no final e vai fazer toda a diferença. Só que, para frases negativas, usa-se o didn't. E para perguntas, usa-se did no começo da frase. Nessa primeira parte, nós falaremos dos verbos regulares, pois eles terminam em ed, quando estão no passado em frases afirmativas. Example. Primeiro exemplo que a gente tem aqui, I visited my grandma yesterday. Eu visitei minha avó ontem. Como é que eu sei que estou falando visited? Né? Eu visitei, porque tem aquele id ali. Tem o ed no passado e o yesterday, que é muito comum nós utilizarmos no para falar sobre eventos específicos no passado, né? Que seria o past simple. Então, yesterday, I visited my grandma yesterday. Visitei minha avó ontem. When I say, my wife looked at me and we started to laugh. Minha esposa olhou para mim e nós começamos a rir. Notice, guys, notem aí que a gente tem o look, que é olhar, e o start, que é começar. Só que eu estou narrando isso no passado. Falei, my wife looked, olhou, and we started, nós começamos a rir. Ok? Remember that. Lembrando que aqui são frases afirmativas. Now, agora a gente tem a sequência. Vamos falar de frases negativas. Em frases negativas, em negative sentences, or questions, ou perguntas, você não troca o verbo para a forma ed. Você simplesmente usa did ou didn't, e o verbo permanece na forma base. Agora vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Did you come here last night? Você veio aqui noite passada? No, I didn't go out. Então, ó, eu pergunto, ó, did you come? A gente sabe que come é vir. Então, eu perguntei se você veio. Você veio. Por quê? Porque o did está me ajudando a colocar esse verbo no passado. Então, did you come here last night? Eu não posso trocar o come para o passado, porque isso aqui é uma pergunta. E eu respondo, no, I didn't go out. Quer dizer, eu não saí. Eu fiquei em casa. She didn't want to join us. Ela não quis se juntar a nós. Lembrando que want quer dizer querer. Então, quando eu falo she didn't want, eu digo ela não quis se juntar a nós. They didn't enjoy the party. Did they? Quer dizer, eles não se divertiram na festa. Se divertiram? No, they preferred to stay quiet and use their cell phones. Não, eles não se divertiram, eles preferiram ficar em silêncio e usar os seus celulares, preferiram ficar quietos e usarem seus celulares. Então, a ideia aqui é que todas as vezes que eu usar um verbo na forma afirmativa, eu preciso colocá-lo na forma passado, ok? Afirmativa, eu mudo para o passado. Se for perguntas ou negativas, não é necessário.
Só colocar o did, se for pergunta, ou didn't, se for negativa. Como eu falei para vocês agora há pouco, essa é a part 1. A gente tem aqui também a part 2. Nessa part 2, aqui alguém está narrando, né? Está escrevendo uma carta, um cartão postal para a pessoa. Então, esses Specific Events Part 2, a gente vai continuar. Conforme aprendemos na Part 1, para falarmos de eventos específicos e já encerrados no passado, trocamos a forma verbal para o Simple Past. No entanto, nessa segunda parte, nós falaremos dos verbos irregulares, pois seguem a regra do ED quando estão no passado em frases afirmativas. Os verbos regulares, sim. Os irregulares não seguem a regra do ED quando estão no passado em frases afirmativas. Ok? Prestando atenção aqui, ó, nós vamos ter What did you guys do last weekend? O que vocês fizeram no último fim de semana? We went to a party, sang in a karaoke, drank, ate a lot, and had a wonderful time. Percebam que todos esses verbos aqui em caixa alta, went, sang, drank, ate e had, todos eles estão direto no passado. E nenhum deles termina em ed. Por quê? Porque eles são irregulares. They are irregular. Por exemplo, quando eu fiz a pergunta, eu fiz What did you guys do? O que vocês fizeram? Eu não precisei colocar no passado. Já na resposta, sim, eu coloquei went, sang, drank, ate and had. Mister, mas como é que eu faço para saber que esse verbo está no passado? Dê uma olhadinha aqui embaixo, ó. Go, passado de go é went. O passado de sing é sang. Talvez vocês já tenham visto essas palavras aqui, ó, no primeiro formato, mas não no segundo. Então, o segundo é o passado, sang. Drink, drank. Eat, ate. E have, had. Então, a pergunta foi essa: o que vocês fizeram no último fim de semana? Nós fomos a uma festa, cantamos no karaokê, bebemos, comemos muito e nos divertimos bastante. Os verbos irregulares, como o próprio nome já diz, eles não seguem regras. Como a gente viu lá em cima, os regulares seguem regras. Os irregulares, não. O ideal é estudá-los e praticá-los bastante. E aqui estão os exemplos que a gente utilizou aqui na parte de cima. Então, guys, apenas para recapitular, nós temos que todos os verbos, se forem no passado, ou você acrescenta ed, se ele for regular, ou você troca para a forma no passado. Isso para todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, é uma só para todos. Apenas prestando atenção que você vai ter que estudar os verbos para saber se eles são regulares ou não. E isso aí é uma questão de prática. Vá vendo letras de músicas, pesquisando textos, enfim, vendo cenas de filmes e percebendo que no passado a gente muda e que alguns verbos são irregulares. Existem até várias listas que vocês podem buscar, né? Eu posso também disponibilizar aqui para vocês listas de verbos irregulares, mas eu não aconselho você a pegar a lista e começar a estudar igual um louco. Esse é um processo natural, que aos poucos você vai pegando. Ok, everyone? I hope you have enjoyed this class. Espero que vocês tenham curtido bastante essa aula. Thanks a million for your participation. Muito obrigado pela participação de vocês. And see you guys next class. Vejo vocês na aula que vem, nos próximos vídeos, ok? Lembrando, remember, if you haven't, se você ainda não fez, curta aqui a nossa publicação, siga-nos para mais dicas e bye bye, take care.